nessa noite, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Uma palavra simples, mas eu creio que é de muito efeito e muito importante nesses dias. Eu quero falar sobre um vírus. Isso mesmo, eu quero falar de um vírus, mas não do corona, que está todo mundo falando. Eu quero falar de um vírus que eu tenho certeza que mata muito mais pessoas, que eu tenho certeza que destrói muito mais vidas. Enfim, um vírus que tem impactado negativamente inúmeras pessoas. É isso mesmo. Que vírus é esse, pastor? É o vírus da apostasia da fé. É isso mesmo. Talvez essa é a primeira vez que você ouve essa palavra, apostasia. Apostasia da fé. Se afastar da fé, se rebeliar contra a fé. É basicamente isso. E o texto que eu escolhi nessa noite, que o Senhor ministrou ao meu coração para estar falando com você e compartilhando, é o texto de primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Olha o que diz o texto. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graça, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que ela seja alimento e vida para todos nós, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, é sobre esse tema que eu quero falar com você, sobre essa pandemia que tem destruído, que tem aterrorizado a vida de muitos irmãos e irmãs, santos filhos de Deus. A apostasia da fé, pessoas abandonando a fé, pessoas se afastando da fé no seu Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Semana passada eu compartilhei com vocês sobre nós adentrarmos ao reino. E uma vez no reino, agora nós precisamos dar manutenção à nossa vida cristã, para que dia após dia nós possamos estar nos aperfeiçoando em Deus. É isso mesmo, estarmos nos aproximando daquele que nos chama, daquele que nos salva e que nos transforma e que nos santifica. Então, a carta que Paulo escreve para Timóteo é como uma carta de um pai para um filho, é ou não é? Visando o quê? Visando o crescimento, visando o direcionamento e visando o amadurecimento espiritual do seu discípulo, que é Timóteo. Aqui, Paulo ele procura estabelecer alguns pontos importantes da fé cristã, e que não são só importantes para Timóteo, mas que é importante para mim e para você. Pontos esses que o texto ele traz a realidade. E a primeira realidade que o texto traz é sobre os acontecimentos dos últimos dias. E o texto ele parece que é tão atual quanto a nossa realidade hoje em dia. É ou não é? Vira para essa pessoa que está do seu lado e sentado no sofá da sua sala e pergunte para ele. Está todo mundo tendo essa mesma impressão de que os tempos que nós vivemos se coincidem com os tempos que Jesus, que os discípulos, que os apóstolos falavam na Bíblia. E esse tempo parece que é nos apresentado aqui, parece que nós estamos tendo uma experiência em 3D. Estamos experimentando isso na pele. É ou não é verdade? E o Espírito, a Bíblia diz, o texto começa dizendo o seguinte, que o Espírito Santo, ele afirma expressamente. O que é que nós precisamos entender? É que a palavra de Deus já mostrava uma realidade que vivemos hoje, depois de séculos. É isso mesmo. A palavra de Deus já trazia essa realidade. E essa realidade,
que nós já sabemos, que nós temos experimentado com as pandemias, com as crises de nações, com terremotos, com guerras, com rumores de guerras, nós temos experimentado isso o tempo todo. Essa é uma realidade que nós já sabemos. Agora, o ponto importante é que nós precisamos nos prevenir. O ponto importante é que nós precisamos nos preparar contra este mal. Que mal é este? O texto afirma que no final dos tempos, muitos iriam se apostatar da fé, muitos iriam abandonar a fé. E esse mesmo texto aponta para a realidade que nós vivemos, não só no sentido de pandemias, de crises, mas também no sentido de que muitos estão perdendo a sua fé no Senhor. E então, o apóstolo Paulo ele coloca 3 pontos, irmãos. É isso aí, ó. 3 pontos que nos fazem afastar da fé. 3 pontos que nos faz nos tornar apóstatas. O primeiro deles é obedecer a espírito enganador. O segundo é ter ensinos de demônios. E o terceiro, por sua vez, é a mentira de crentes em iniquidade, ou crentes com a mente, com a consciência já cauterizada. É isso mesmo. O primeiro deles, irmãos, é espíritos enganadores. Como o nome já diz, esses são emissários de Satanás, que são enviados com um único objetivo: destruir a vida de fé e esperança do crente. Os espíritos enganadores são enviados por Satanás para destruir a vida de fé, a vida de esperança do crente. Os espíritos enganadores, eles estão aí o tempo todo para destruir. É interessante que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se eles procedem de Deus. É isso mesmo. Você precisa provar para ver se os espíritos que falam até você procedem de Deus. Por isso a Bíblia diz: não dê crédito, isso mesmo, não dê crédito a qualquer espírito. Antes, provai. E aí o texto diz em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo também vai dizer lá no capítulo 2, versículo 3 e 4, diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É isso mesmo, irmãos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que esse espírito enganador, ele quer tomar o lugar de Deus na minha e na sua vida. Ele quer se apresentar, se ostentar. A gente ouve o tempo todo, né, essa sigla, ostentação. E é o que a Bíblia está dizendo, que o espírito enganador, ele quer ostentar como se ele fosse Deus. Para quê? Para enganar os filhos e filhas de Deus, para enganar o povo de Deus. E como é que eles fazem isso? Eles fazem isso usando de mentira, usando de engano, usando de distorção, usando de falsificação. É isso mesmo, é como esses espíritos agem. E como é? A Bíblia diz que nós precisamos prová-los. Precisamos provar, nós precisamos ver se procedem ou não de Deus. E como é que nós fazemos isso? É simples. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Paulo está falando sobre os dons espirituais. E aí então no versículo 10, entre outros dons, Paulo diz assim: e a outros é dado o discernimento de espírito. É isso mesmo, irmãos. Você recebe o dom de discernimento do Espírito. O Espírito de Deus, ele dá ao crente, ele disponibiliza ao filho e filha de Deus o discernimento de Espírito, que é um dom que Deus nos dá. E para que esse dom? Esse dom é justamente para você conseguir observar e ver se
esse que te fala, se esse ser que te fala, se o espírito que está nele procede de Deus ou procede do maligno. Isso é muito importante para a vida cristã. Tem muitas pessoas que são enganadas. Tem muitas pessoas que se apostatam da fé. Por quê? Porque começam a obedecer a espíritos enganadores. Começam a obedecer espíritos mentirosos, que não tem nada a ver com Deus. É isso que o texto está dizendo, que os que vão se apostatar da fé são aqueles que obedecem a espíritos enganadores. É isso mesmo. A pessoa, sem saber, ela se coloca sobre um jugo, ela se coloca sobre uma obediência de um espírito enganador, de um espírito que quer matar, que quer destruir, que quer roubar a vida dela. É isso mesmo. O segundo ponto que Paulo diz é que essa pessoa que se apostata da fé, que abandona a fé, é alguém também que recebe ensinos de demônios. É isso mesmo, ensinos de demônios. Nós, irmãos, eu e você, somos seres dotados de inteligência, ou não é verdade? Desde quando a gente nasce até quando morreremos, nós estamos aprendendo algo. Sempre estamos aprendendo algo. E por esse motivo, nós recebemos todo tipo de conteúdo, vendo, ouvindo, assistindo pela TV, como você está me assistindo. Nós recebemos o tempo todo inúmeros conteúdos. Recebemos o tempo todo algum conteúdo que produz em nós algum conhecimento. É ou não é verdade? Ensinos, nós estamos sendo ensinados, nós estamos em aprendizado o tempo todo. E a Bíblia, irmãos, a Bíblia é o grande instrumento de ensino de Deus. Se Deus tem um instrumento de ensino, ele se chama Bíblia, a palavra de Deus. E através dela é que nós recebemos a orientações para termos vida plena. É isso mesmo. E agora, irmãos, como o inimigo, Satanás, ele não sabe, ele não pode criar nada, o que ele faz? Então ele pega e copia a palavra de Deus e distorce o entendimento da palavra de Deus. É isso mesmo. Os ensinos de demônios é basicamente isso. Você não vai comprar um livro, você não vai lá na livraria e achar um livro escrito assim, ensino dos demônios, ensino de Satanás, ensino do diabo. Mas esse ensinamento, você vai encontrar ele geralmente assim, seres que pegam a palavra de Deus e distorcem a verdade da palavra de Deus. Pegam a palavra de Deus e jogam meias verdades, para que o filho e a filha de Deus, uma vez tendo contato com essas meias verdades, com essas distorções, venham cair no laço do passarinheiro. E aí talvez você me pergunta, pastor, como eu saberei que o ensino que eu recebo são ensino de demônios? É simples. Geralmente, irmãos, esses ensinamentos, eles tentam tirar Jesus do centro da sua vida. É isso mesmo. Entre muitas coisas, os ensinos de demônios tentam dizer para você que Jesus não deve ficar no centro da sua vida, não. Que Jesus, na verdade, era só um profeta. Que Jesus, na verdade, ele não é 100% Deus. E isso, que Jesus é menor, que Jesus... E eles criam tantas situações para tentar provar para você que Jesus não deve estar no centro da sua vida. Muitos dizem, ainda mais num tempo como o que nós vivemos, um tempo que as pessoas estão cultuando o seu corpo, que está tendo uma adoração ao próprio corpo, as pessoas dizem para você, não, o homem, sim, o homem é dono, o homem, ele pode tudo, o homem pode fazer tudo, o homem está no centro da vida, o homem é que controla tudo, e esses ensinamentos têm tomado conta. E geralmente são ensinamentos que tentam colocar você para cima, são ensinamentos que tentam nos motivar, são ensinamentos que tentam colocar a gente até acima do próprio Deus. Mas entenda uma coisa, meu irmão, Jesus, ele precisa continuar estando no centro da sua vida, é isso mesmo, ele precisa continuar no centro da sua vida, do contrário, a sua fé irá se esfriar, do contrário, a sua fé
ela começará a minar, é isso mesmo. E o que o ensino de demônio traz sobre nós? Traz justamente essa conotação de que você não deve dar tanta importância para Deus, de que a sua vida é mais importante do que a sua vida com Deus, de que você é um ser mais importante que Deus, de que na verdade Deus é uma caixinha de surpresa, e que aí você vai lá no final de semana e pega alguma promessazinha para você, que você vai lá e saca daquela caixinha alguma coisa boa para você, que na verdade Deus, Ele não pode ser alguém que manda em você, que você não deve obedecer ao Senhor, mas que Ele é o abençoador e papapá, e o tempo todo uma mensagem tentando colocar você para cima e tentando diminuir Jesus na sua vida. Ei, meu irmão, deixa eu te falar algo. Ei, o Senhor Jesus disse: aquele que quiser, se tornar o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meu querido, no reino de Cristo, o ego, ele é assassinado, isso mesmo. O ego é mortificado. No reino de Cristo, não há possibilidade de nós sermos maior do que o nosso Senhor, amém? Então, tudo aquilo que vem contra a pessoa de Cristo, tudo que vem contra a maestria de Cristo na sua vida, tudo que vem contra aquilo que o Senhor tem para você, ei, meu querido, cuidado, que isso pode ser ensinamentos de demônios. Sabe, esses ensinos, eles tentam destruir as bases da fé cristã, é isso mesmo. Sabe, as bases da sua fé, a trindade, salvação, antropologia, doutrina do pecado e etc. Todas essas bases, o inimigo com ensinos de demônios tentam destruir essas bases na sua vida. Tentam destruir. Vão dizer para você: não é bem assim. Não é bem assim que é a salvação, não é bem assim que é a trindade, não é bem assim que é a doutrina. E tentam distorcer toda a verdade que você tem sobre a palavra de Deus. E em momentos assim, como nós estamos vivendo, um tempo de crise, um tempo de dificuldade, são nesses tempos, irmãos, entenda isso, onde todos são provados pelo fogo das tribulações, é que esses ensinamentos, eles caem por terra, pois a base deles é a mentira, distorção e falsificação, é isso mesmo. É nesses momentos, irmãos, que a coisa fica feia, que o negócio aperta, é nesse momento que esses ensinamentos caem por terra. Porque só prevalece de pé, lembrem-se, que só prevalece de pé, quando vem o vento forte, aqueles que têm a sua vida construída sobre a rocha. Amém, irmãos? Ei, esses ensinamentos são construídos sobre a areia, a base deles é areia, é por isso que caem, é por isso que quando vem o vendaval, eles simplesmente desaparecem. Por que desaparece? Por que aparecem tantos ensinamentos falsos aí e de repente vão embora? Sabe por quê? Porque quando vem o vendaval, cai, e é isso que está acontecendo. Nesse tempo, eles somem. Por que somem? Porque são ensinamentos falsos, distorcidos, são mentirosos. É uma falsificação do que é o verdadeiro evangelho, é uma falsificação do que é realmente a vontade de Deus para as nossas vidas. E por último, pela hipocrisia dos que falam mentiras. O texto vai dizer, no versículo 2, que pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Irmãos, a terceira coisa que nos afasta da fé, a terceira coisa que nos coloca distante da presença de Deus, são justamente as pessoas que são hipócritas e que, através da mentira, e têm uma mente cauterizada. Escute, o diabo, ele envia seus demônios com ensinos mentirosos e usa pessoas com a consciência cauterizada, e essas, por sua vez, querem fazer mais discípulos para Satanás, os afastando da presença de Deus. Olha para você ver como que funciona a cadeia. O espírito maligno, ele pega a palavra de Deus, distorce, falsifica, conta mentira através da palavra de Deus, e dá esses ensinamentos para pessoas. Que pessoas são essas? Pessoas que estão com a mente cauterizada pelo pecado. Pessoas que já vivem uma vida de iniquidade. Essas pessoas,
Essas pessoas, elas são aprisionadas pelo inimigo. E aí, meu irmão, essas pessoas são enviadas até você para tentar fazer com que você abandone a fé. Pessoas que talvez nem saibam que estão sendo manipuladas, mas que chegam com a conversa, que chegam com ensinamentos, que chegam com a palavra e atitudes para fazer você afastar-se da sua fé. É isso mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Cuidado. Cuidado com pessoas que tentam destruir as bases da sua fé cristã. Ei, meu irmão. Ei, cuidado com aquelas pessoas que tentam destruir a experiência que você teve com Jesus de salvação. Cuidado com pessoas que ficam tentando relativizar a palavra de Deus. Cuidado. Cuidado. Cuidado com as pessoas que chegam para você e dizem assim: agora eu descobri algo novo, eu descobri uma doutrina nova, eu descobri que tudo o que eles pregaram até agora está errado, eu descobri agora que tudo que a igreja lá da época de Jesus até hoje ensinou está tudo errado, eu descobri algo novo. Ei, cuidado, cuidado, cuidado com aquelas pessoas que ficam criticando sua vida com Jesus. Cuidado, meu irmão. Cuidado com gente que fica minando a sua fé. Cuidado com gente que fala: não tem nada a ver não. Cuidado, porque essas pessoas, essas pessoas podem ser grandes máquinas mortíferas na sua vida, para destruírem a sua vida cristã, para destruir a sua vida espiritual, para destruir a intimidade que você tem com o Senhor. Tem muita gente sendo usada por um inimigo para te destruir, meu irmão. E você precisa acordar, você precisa estar de pé, você precisa estar atento para você não cair nessas. Quantas pessoas, irmão, quantas pessoas eu vi afastar do caminho do Senhor, quantas pessoas eu vi abandonar o Senhor. Por quê? Porque abandonaram o Senhor? Simples. Porque esqueceram de focar em Cristo e começaram a dar ouvidos em vozes desse tipo. Em vozes de que, não, isso não tem nada a ver. Em coisas do tipo, não é bem assim. Em coisas do tipo, não, senhor, para que você está orando tanto? Para que você está buscando tanto? E de repente, essas pessoas não conseguiram ficar na presença de Deus. Ei, meu querido, afaste-se desse mal. O apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, são essas coisas que destroem o crente. São essas coisas que destroem a vida cristã. São essas coisas que jogam por terra toda uma fé construída nos princípios da palavra de Deus. Então, alerte-se, Timóteo. Alerte-se. Aí ele vai dizer, eles proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Aí o verso 4, Paulo diz assim, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Paulo finaliza dizendo: ei meu querido filho Timóteo, deixa eu te falar uma coisa, pela palavra de Deus, entenda, pela palavra de Deus, pela palavra que você carrega, pela Bíblia Sagrada, pela palavra do nosso Senhor e pela oração, pela súplica, tudo é santificado diante do nosso Senhor. Mas o ensino do inimigo tenta te destruir, tenta minar sua fé. E nessa noite eu quero orar com você. Eu quero orar com você, meu irmão, que por algum motivo deixou isso entrar na sua mente. Por algum motivo parou, falou: não vou congregar mais não vou na igreja mais não. Talvez essa live aqui, esse momento, esse culto aqui, talvez seja um entre muitas reuniões que você nunca estava participando. Porque você estava com o coração ferido, machucado, você estava ansioso, você não estava se achando mais parte do corpo de Cristo. É isso mesmo. Não, vou ficar em casa. Não, vou ficar só na minha casa. Por quê? Porque ouviu palavras mentirosas, palavras distorcidas, ouviu falsificação do mal, o inimigo minando a sua fé. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você que recebeu ensinamentos, teve contato, e até obedeceu a esses espíritos enganadores. Sem saber, você se colocou sobre um jugo de gente que estava sob a influência do inimigo para destruir a sua vida. É isso mesmo.
Eu quero orar, meu irmão, para que o Espírito do Senhor venha sarar toda ferida que o inimigo tentou causar na sua vida, através de pessoas que estavam andando com você, pessoa que estava com a mente cauterizada. Se pecava, se não pecava, não estava nem aí, e começou a te incomodar. É isso mesmo. Gente que começou a pecar perto de você só para te confrontar mesmo, dizendo assim: ah, você não está com nada. Eu quero orar por você. Ei, meu querido, o Senhor, Ele continua sendo o Senhor de tudo e de todos. O Senhor, Ele continua nos segurando pela mão. Sabe, eu fico muito triste quando eu encontro com irmãos queridos, irmãos amados, e eles, por sua vez, eu não vou mais na igreja, eu desanimei, eu desisti. Mas por quê? Porque aconteceu isso, isso, aquilo. Eu estou chateado, me aconteceu isso. Eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor Jesus, Ele continua no centro da sua vida. Ele quer estar no centro da sua vida. O Senhor Jesus, Ele quer continuar te levando a lugares altos. E para isso, meu querido, para isso, dê um passo de confiança. Como eu disse, o Espírito Santo é quem vem e nos reveste, nos dando dons, nos capacitando para discernir o que vem e o que não vem de Deus. E nesse momento eu quero orar para que você seja cheio do Espírito Santo. Na sua casa, eu quero te convidar nesse momento. Se você está na sua sala, se ajoelhe. Se você estiver no seu quarto, se ajoelhe, porque nesse momento eu também vou me ajoelhar. Eu vou me ajoelhar diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo, eu sei, Senhor, que os tempos são maus. Eu sei que os tempos são difíceis. Mas a minha oração nessa noite, Pai, Deus, não permita que os teus filhos sejam enganados. Não permita, Senhor, que os teus filhos recebam, Pai, alimento que não seja do trono da graça. Senhor, não permita que os teus filhos, Senhor, sejam enganados pelo maligno, Pai. E por isso eu oro nesse momento, Espírito Santo, vem sobre esta vida agora. Espírito Santo, vem com o teu poder agora. Manifesta a tua glória agora, Espírito Santo, sobre a vida deste teu filho. Encha ele nesse momento, Senhor. Encha ele agora, Pai. Encha ele, Senhor, da tua presença, da manifestação da tua glória. Restaura a fé, restaura a intimidade, Senhor. Oh Deus, eu vejo homens e mulheres sendo cheios do poder do Senhor. Eu vejo homens e mulheres sendo capacitados, recebendo os dons do Espírito Santo, recebendo os dons de Deus. Senhor, ministra sobre este coração. Sara toda ferida, Pai. Sara toda dor. No nome de Jesus, destrua todo mal. Destrua todo mal, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Meu irmão, eu quero falar para você agora, que recebeu essa palavra em seu coração. Para você que deseja entregar sua vida para o Senhor Jesus. Para você que deseja ter o Senhor Jesus no centro da sua vida. Eu quero me direcionar a você. Eu quero que você tenha o privilégio de recebê-la em sua vida. Eu quero para você também que está afastado. Ei, o caminho
para a casa do Pai continua aberta. A porta para a casa do Pai continua aberta. E eu quero te dizer, o Pai, Ele continua te amando. E Ele continua de braços abertos para te receber. Agora aí no link nosso, vai aparecer um link aí agora no YouTube. E esse link vai te direcionar para um grupo, onde eu estarei lá para cuidar de você. Onde os demais pastores da igreja estarão lá para cuidar de você. Nós queremos cuidar de você. Então eu quero te convidar a estar lá, meu querido. A estar lá comigo. Nós vamos cuidar de você. Vamos cuidar da sua vida. No nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro por este teu filho, Pai, que recebeu ao Senhor nesta noite. Eu oro por este teu filho que está voltando para a tua casa, Pai. Está voltando para a tua presença. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Senhor, sela o coração dele com a tua presença, Espírito Santo. Blinda ele contra toda a armadilha do mal. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Enquanto nós cantamos mais um louvor, que noite maravilhosa. Eu quero que também você mande lá no nosso Instagram, mande aí também nos comentários, no chat, mande aí o que Deus falou com você, mande lá no nosso Instagram o que Deus tem falado ao seu coração. Nós queremos ouvir o seu testemunho, tá bom? Deus abençoe sua vida. Erga sua mão, que o amor de Deus o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus estejam sobre todos. E todos digam assim: a paz do Senhor Jesus. Vá em paz, que o Senhor vos abençoe e tenha uma noite abençoada na presença do Senhor. Fique em paz no nome de Jesus.